Bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos nós, nesse finalzinho de manhã de domingo, que esse vídeo encontre vocês na mais perfeita paz de Deus, gozando de boa saúde, de alegria, se possível, se o tempo for oportuno. Há um tempo para cada coisa embaixo do céu, e nem todos os dias são para alegria, né? Mas tomara que esse vídeo encontre você num, num bendito dia desses de alegria. É o meu desejo, é a minha oração, é o que eu espero. Essa última semana eu tenho me esquivado até onde eu pude de uma pergunta que foi bem recorrente. No mínimo uma meia dúzia de vezes me fizeram, no mínimo uma meia dúzia de vezes me fizeram essa pergunta. Darling, o que você achou do novo Papa? Eu assim, eu acho que ele é americano, pelo que eu ouvi falar, ele é americano. Eu acho que ele é o Leão 14, então deve ter uns 13 papas que assumiram o nome de Leão antes dele. E é o que eu posso dizer. E a pergunta às vezes é um pouco mais provocativa, um pouco menos provocativa, porque eu professo hoje um cristianismo apartidário, sem uma, sem uma instituição religiosa já definida. E, e eu acredito que seja a forma mais coerente para você conseguir ter uma fé em que você consiga pensar, tenha liberdade de pensamento, tenha liberdade para concluir a partir do Evangelho. Assim como as pessoas que ouviam Jesus, elas ouviam a verdade e o judaísmo pressionava para que elas não saíssem da instituição, porque todo mundo que pertence a uma instituição não quer que você saia da instituição. E você se sente obrigado quando adere à fé, abraça a fé numa determinada instituição, a gente se sente meio culpado se sair daquela instituição, se sente pressionado a não deixar a instituição, principalmente se a pessoa assumiu cargos e se ela passou longo tempo naquela determinada instituição. Quanto maior o cargo, mais difícil. Quanto maior o tempo, mais difícil. E às vezes, quanto mais a vida da pessoa é comprometida, porque um pastor que ganha 100, 200, 300 mil por mês para professar o cristianismo dele dentro de uma determinada instituição, é pouco provável que ele vai deixar por causa que, nossa, isso vai afetar toda a estrutura de vida dele. Um padre, até os padres que fizeram o voto de obediência e botaram e apostaram todas as fichas deles numa instituição que eu conheço profundamente o catolicismo, assim como conheço bem o protestantismo. O catolicismo, até as instituições que elas têm voto de pobreza, as ordens, as instituições religiosas, elas têm um amparo. Então elas são bem amparadas. Não existe um padre que corra o risco de ficar na mendicância quando for idoso. Então ele é cuidado pelos seus pares, por cuidadores, é tudo bem organizadinho. E tu abrir mão disso depois de um certo tempo e que tu apostou todas as fichas naquela instituição é muito complicado. É muito você jogar fora ou abrir mão de todo o amparo depois de um determinado tempo. Mas também esse vídeo não tem pretensão que ninguém largue a sua instituição, mas que a gente reflita sobre o que é a instituição, sobre o que significa a eleição de um novo Papa. O que é o Papa? O Papa é o sumo pontífice. Da onde veio isso? Esse título originalmente não era apóstolo, ele não é um sucessor de Pedro, ele não deveria ser o apóstolo Leão 14, se quiser mudar o nome, porque os discípulos também, isso eu acho interessante que os discípulos de Jesus
mudavam o nome depois que abraçavam a fé. Cefas virou Pedro, Saulo virou Paulo, e até aí tudo bem. Mas o líder, assim como toda nação, assim como todo o reino tem o rei, a nação tem um governante, a igreja ter um líder. Eu me dou o direito de achar que Jesus, inovador como foi em muita coisa, não é pouca coisa, hoje parece que é comum que Jesus fez, mas Jesus foi inovador em muita coisa. Uma das coisas que ele inovou foi deixar ele não deixou nenhuma instituição, mas ele deixou um grupo de pessoas liderado por 12 escolhidos. Dentre esses 12 escolhidos, eu acho que tinha 3 prediletos, três que estavam numa evolução espiritual e de consciência maior. Eu acho que é Pedro, João e Tiago. Me corrija que eu tô sem Bíblia, tô sem nada, tô tendo uma conversa franca com alguém que deseja pensar. E não se tome por Satanás ao pensar, né? Tem pessoas que são tomadas por Satanás. Você pede para a pessoa refletir sobre um tema bíblico, a pessoa se perturba se aquilo balança a casa dele, como a casa é edificada sobre areia. Aí você fala uma verdade e a pessoa fica possuída, por causa que vê a casa sacudindo e fica possuída. Então esse vídeo é para quem consegue ouvir a verdade e refletir e agir a partir da verdade ou não, é com cada um, mas é mais um ponto de reflexão. O fato de a Igreja Católica, no caso, e outras quase todas as igrejas, ter um líder, um único líder, um líder famoso, um líder que se sobressai aos outros, que dá na mesma, eu acho errado. Eu acho que não é o modelo de Jesus. Eu acho que Jesus ele tinha esses 3 prediletos somente entre os grupos dos apóstolos. Ele não tinha um outro nome. Esses 3 não tinham outro nome. Pedro, Tiago e João não tinham sumo conselho dos apóstolos, sumo não sei o quê. Não existia. E nem o sumo pontífice existia também. Isso aí é uma coisa... Eu não vou dizer inventada, que inventada é um termo pejorativo, mas ela saiu de alguém, pegou um termo bíblico, enfeitou e usou. Mas Pedro foi chamado de apóstolo, só. Assim como os 12 apóstolos, só. E isso é verdade. Isso não é invenção, isso não é criação, isso é bíblico. Isso é a verdade de Jesus, não a verdade criada. Pode criar a verdade, tá, gente? Estou dizendo só, agora estamos falando só da verdade do Mestre, a verdade de Jesus, e o que eu estou tentando ser é fiel à verdade de Jesus. Desculpa meu suporte de celular, ele está meio ele tá meio frouxo. Eu vou falando, ele vai se inclinando, mas não dá bola, vamos ver se aguenta até o final da gravação. Aí uma pessoa me disse assim, uma pessoa que ficou, eu senti que ela ficou magoada quando eu falei que Darling, e o Papa. Eu achei que essa pessoa tinha condições de falar e eu resolvi argumentar. A gente tem que ter muito cuidado. Falar sobre fé é muito complicado. E eu disse assim, olha, o Papa. Escolher o Papa. Aí ela disse, não foi escolher o Papa. Deus escolheu e esse tomara que seja bom. E eu, olha, o que Deus faz geralmente é bom. A não ser que ele esteja começando a errar a mão, mas o que, olha, o que eu entendo, ai, desculpe, gente, não era para rir, mas o que eu entendo, até onde eu sei, o que Deus faz é bom, né? A terra é boa, a árvore é boa, o cachorro é bom, até o ser humano no início, no paraíso, na ideia de Deus, saindo ali quentinho do coração, sabe que o pão depois de ficar velho fica duro, não fica, às vezes não fica bom de novo, mas quando sai do forno ele é bom. Assim é o homem quando estava no paraíso. O homem no paraíso quentinho, recém saído do forno, mas nossa, tinha cheirinho de santidade, tinha corpo de santidade, não tinha doença, não tinha morte, não tinha, era inacessível ao mal.
Ali o homem era bom. Aí o homem fez uma opção para deixar de ser bom. Aí é outra história. A pessoa argumentou e disse, não, é que tem uns que são progressistas, outros são conservadores. E eu disse assim, tá, então o Papa não é infalível, então ele pode ser suscetível aos conservadorismos e aos progressivismos, se é que existe essa palavra. E ela, não, o Papa é infalível, quando ele está sentado na cadeira papal, ele é infalível, é Espírito Santo, falando para ele, diz, então o Espírito Santo, às vezes ele é conservador, de acordo com o que você está me dizendo, e às vezes ele é progressista, de acordo com o que você está me dizendo. E a pessoa começou a se ofender mais quando ela viu que não tinha saída o argumento, ela começou a se ofender cada vez mais porque ela viu que não tinha fundamento. Só que eu acho que ela interpretou que ela teria que. A pessoa interpretou que teria que mudar de fé a partir do que eu falei. Não tem que mudar de fé, não tem que mudar nada. A questão só é a gente manter sempre todas as faculdades que Deus nos deu sempre ativas. A capacidade de amar, a capacidade de pensar, a capacidade de agir, todas as capacidades. As capacidades de comungar com o céu, na profunda oração, comungar com Deus de verdade, essa capacidade que todo ser humano tem e não utiliza. Então, e a capacidade de pensar, você não pode jogar ela para escanteio, como se fosse alguma coisa desnecessária na caminhada. Não é necessário pensar, A inteligência é uma capacidade que Deus nos deu, que nos assemelha a Ele. Então não tem problema nenhum. Mas Jesus chamou Pedro de tu és pedra, e sob essa pedra edificarei a igreja. Tudo bem? E ele também disse para João que ele era o discípulo amado, e não é por isso que os outros não eram amados. Ele também disse para a pecadora que ela estava perdoada, e não é por isso que o resto da humanidade toda não não está perdoada, se crê em Jesus, né? Se pedir perdão e crer, se converter, se pedir perdão, crer em Jesus. E Pedro é pedra, da mesma forma como os exemplos anteriores, o resto da humanidade também são pedras sobre as quais a igreja de Deus se edifica. Na verdade, cada um é um tijolo dessa pedra que a igreja de Deus se edifica. Mas que igreja então? Dizem, gente, em nome de Jesus, leia a palavra de Deus e leia que o véu do templo se rasgou. O santo dos santos que existia no judaísmo, a coisa mais sagrada do Antigo Testamento, que era onde Deus habitava, que era uma coisa íntima e sagrada, porque a humanidade que não tinha sido salva do pecado, Deus tinha que ser sagrado, santificado, purificado, o lugar onde tivesse a presença de Deus, porque a humanidade era pecadora. Após Jesus, o Espírito Santo habita em você. Você é o sagrado. Você é o sagrado. O pescador só se tornou Pedro porque o sagrado habitou nele. Ele se tornou templo do Espírito Santo. Ele era o sagrado. O sagrado é você, se crê em Jesus, pedir perdão dos teus pecados, for batizado em nome de Jesus e pedir o Espírito Santo e ter o privilégio de ser batizado com fogo também e entregar a tua vida para Deus. Você é o sagrado. Mas não é para frequentar a igreja. Eu sou favorável que frequentem qualquer tipo de grupo cristão que se reúne na igreja, que se reúne no templo, que se reúne na casa, que se reúne nas catacumbas, que nem os primeiros cristãos, que se reuniam na prisão, que nem Paulo e Silas na prisão, que se reúne em qualquer lugar. O cristão é para se reunir em qualquer lugar. 90% das vezes, a grande maioria das vezes, a igreja é uma desculpa para te cobrar alguma coisa
para você manter alguma coisa e para alguém chegar num carrinho bom ou ter uma vida boa e, e o cristão que vai lá não sabe se ele vai para casa e tem comida na prateleira dele ou não. E as primeiras comunidades cristãs, a característica delas é que não faltava nada para ninguém. A ninguém faltava nada. Tudo era em comum. Isso é uma comunidade cristã. E o líder, eu acredito que tinha que ter uma instituição que fossem 12, que não fosse tão centralizado, que não ficasse progressista, esse papo não existisse, que seguisse o modelo de Jesus. Mas eu não conheço igreja que siga o modelo de Jesus. Eu não conheço. Então, eu deixo uma reflexão, eu deixo uma constatação e estou aberto a argumentos. Um abraço, que Deus abençoe. Bom domingo, feliz Dia das Mães. Até mais.